vai ser no instantinho a gente percorre ela, né? Só que não está sendo assim, gente. Eu chego nos textos e os textos têm tal profundidade que eu não consigo passar os versículos. Por exemplo, hoje estava programado ir do 4 ao 10. Não deu para chegar, só deu para chegar no 6. Porque tem muita coisa, muito conteúdo. E um conteúdo que nós precisamos nos apropriar dele para as nossas vidas. Para que nós possamos usufruir dos mistérios de Deus no nosso viver. E isso é possível porque Ele deixou por escrito para a gente. Deixou do seu Espírito em nós e da sua intercessão por nós. Então vamos buscar essa vida que o Senhor Jesus conquistou por nós. Então daí nós entendemos o porquê da primeira carta de Pedro. Porque é uma carta de encorajamento. Ela nos encoraja a honrar a Deus diante da crescente oposição que está ocorrendo, gente. A olho nu está visto aí. Só que nós precisamos ter as reações adequadas ao sofrimento. Todas as igrejas. Não, é uma carta geral. Muito bem. Com isso, Pedro começa com incentivos espirituais, olhando este encorajamento. E nos incentivos espirituais, ele fala de uma esperança imortal. Ele nos deu vida e vida eterna. Não foi somente vida, mas vida eterna. Aquilo que é eterno não termina, não esvanece, não se perde, como muitos irmãos creem que há perda de salvação. A obra de Cristo ela é completa. Nós temos que nos deixar dirigir por Ele para que isso ocorra em nossas vidas. Outro incentivo espiritual é a herança indestrutível. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar-nos lugar. Aqui é o lugar passageiro, lá que é o eterno. Aqui é o momento que nós vamos construir a nossa pousada eterna, através da nossa consagração, através da nossa comunhão com Ele, através de estarmos dentro da sua vontade. A proteção dele é inviolável. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Como diz o salmista, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque a proteção dele é inviolável. A alegria é inexprimível. Quando nós estamos em plena comunhão, usufruindo da adoração, do culto, do louvor, é uma alegria real, verdadeira e que honra a Deus. E ela se torna inexprimível. E a nossa fé é inestimável. Ou seja, não tem nada melhor, nada maior do que aquilo que o Senhor nos concede pela sua palavra, a fé. Porque a fé vem pelo ouvir da sua palavra. Isso traz um pouco da glória de Deus futura no presente. Quando nós amamos a Cristo, confiamos em Cristo e nos alegramos em Cristo. Esta é a primeira parte da carta, onde fala de um caminhar em esperança com o Senhor. Aí nós chegamos na segunda divisão da carta, do 1:13 ao 2:10, que nós íamos concluir hoje, mas não deu para concluir não. Vocês vão ver. Ela fala de um caminhar em santidade, ainda dentro desse tema glória presente. Nós não temos toda a glória que nos aguarda nos céus, mas nós já podemos usufruir de alguma coisa aqui. Agora, usufruir como?
nos permitindo dirigir pelo Espírito Santo, nos encher, nos apropriarmos da sua palavra revelada para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para que possamos ter a mente de Cristo, pensar como Ele, agir como Ele deseja que venhamos a agir. Muito bem. Diante disso, Deus é santo e devemos caminhar em santidade. Santidade é o contrário de profanidade. E nós estamos num mundo onde o cristianismo está profanizado. Nós precisamos reverter. Se não dá para reverter o mundo inteiro, vamos reverter aqui na nossa igreja. Deus é Pai e nos ama. E precisamos valorizar isso. A nossa nova natureza, como nascidos de novo, precisa florescer em amor e pureza. Precisa produzir frutos. E hoje nós vamos trabalhar isso. Somos edifício e seus sacerdotes. Somos edifício de Deus e seus sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Notem, aqui estamos trabalhando mais motivos para encorajamento. Precisamos nos encorajar por sermos o quê? Habitação de Deus e membros do sacerdócio santo de Deus. Vamos compreender isso. Notem que Pedro agora está passando da exortação, exortando, tá? Ele está passando do tema exortação quanto à nossa natureza em Cristo, para que ela floresça em amor, em pureza, em conduta. Só que agora ele começa a refletir sobre os privilégios do cristão no novo sacerdócio, no novo edifício, a Igreja de Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele não está falando aqui de uma pedra inanimada, da pedra material, mas ele está falando da pedra viva, a pedra ressurreta, aquela que saiu dos mortos em vitória, aquela que é cabeça da igreja e nós membros, aquela que é o edifício de Deus. Essa pedra que vive, ela foi rejeitada, sim, pelos homens. Inicialmente, os judeus rejeitaram o seu Messias. Por quê? Porque eles não aguardavam um Messias servo sofredor, mas um Messias, leão da tribo de Judá, que viesse e aniquilasse com o Império Romano, implantasse o reino na terra. Então, quando eles viram a figura de um Messias servo sofredor, não queremos esse Messias. Não cremos nesse Messias. Não aceitamos esse Messias. Sendo que o Antigo Testamento, vimos Isaías 53, Salmo 22, que revelam um servo sofredor crucificado. Isso era plano de Deus. E esse plano tinha um propósito: selar a nova aliança. Notem, a nova aliança com a nação de Israel foi selada com sangue.
o mesmo sangue que selou a sua promessa de reino para Israel, é o sangue que nos redime. Então nós, como igreja, estamos como se fosse um guarda-chuva debaixo das bênçãos. Nós estamos começando a usufruir de bênçãos que vão ser muito mais amplas no reino, mas nós já estamos usufruindo hoje, como igreja de Cristo. E a igreja, que era um mistério no Antigo Testamento, é agora revelado esse mistério, que é constituída de judeus convertidos e gentios convertidos, formando o corpo de Cristo. Muito bem. E esta a condição de rejeição dos judeus, e não só dos judeus, como também dos gentios, dos pagãos, porque os pagãos estão imersos em sua idolatria, imersos em seu misticismo, imersos em sua carnalidade mundana. O interessante é que nós olharmos hoje para o cristianismo e nós vemos que muito do paganismo está dentro da igreja. O mundo está dentro da igreja. O misticismo está dentro da igreja. Está na igreja católica com sua idolatria, está nas igrejas evangélicas com seu misticismo, que joga sal grosso no chão para o pessoal andar, que põe copo d'água na televisão para orar e você ser abençoado pelo copo d'água. Tudo isso é misticismo, é paganismo. Muito bem, mas nós precisamos entender, mas para com Deus eleita e preciosa. Precisamos entender aqui o que está acontecendo. E para nós entendermos isso, nós temos que entender que Pedro está citando um texto de Isaías. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Pedro citou esse texto aqui, na verdade. Ele citou esse texto porque esse texto está se cumprindo nos aspectos de bênção para nós, igreja. Estamos na bênção. Nós não somos Israel, com certeza. Mas as bênçãos do selo da aliança já está se derramando. Pedra já provada. Jesus foi provado por 40 dias no deserto pelo próprio Satanás. Pedra já provada. Pedra preciosa. Para quem? Para o seu povo. Jesus é precioso para você? Pedra preciosa. Pedra angular, ou seja, está falando da obra expiatória, do sacrifício dele por nós, pecadores. Aquele que crer não foge. Talvez a tradução mais adequada fosse não assusta. Agora, por que não assusta? Por que não foge? Porque isso está ligado a um contexto com Israel. Vamos lá, capítulo 8 de Isaías, versículo 12. Isaías 8, 12. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Então está lá o povo com medo. 13. O Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Note, Israel estava temeroso, não estava confiando, estava fugindo. Seja ele vosso temor, seja ele o vosso espanto. O Senhor, não os inimigos. 14.
Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Israel e Judá. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Por quê? Porque eles não estavam confiando em Deus. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos, por causa da falta de fé. 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então está falando com Israel, da lei mosaica, da aliança mosaica que eles tinham feito com Deus, na qual eles estavam sendo infiéis. 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Imagine só, a situação de pecado é tão grande que o Senhor não quer contemplar o pecado. E ele esconde o rosto, não quer nem ver. Notem, a condição de pecado afasta o olhar de Deus do pecador. 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Note, aqui ele está com os olhos voltados para o reino. 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, ou seja, espiritismo, e os adivinhos, é só espiritismo que consulta morto? Não. Quando um católico se ajoelha diante de uma imagem de uma pessoa que já morreu, ele está consultando o morto. Já pensaram nisso? É necromancia. Não, não. A simples consagração a um ídolo, aquele ídolo está representando alguém que já morreu. Então ele está pedindo para um morto. É necromancia. Qualquer atividade que vai buscar a bênção de um morto. Nós buscamos a bênção de um Deus vivo, que venceu a morte, Jesus. E não existe outro mediador. E os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Né? Adivinho, o pessoal joga búzios, joga carta, faz não sei o quê, busca adivinhar as coisas. Acaso não consultará o povo a seu Deus? Em vez de consultar Deus, estão consultando o inimigo. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Não. Não. Então, esse é o contexto do nosso texto. Vamos entender um pouco mais. Salmo 118, 19. Tudo isso ainda dentro do nosso tema, tá? Se a gente não entender o que aconteceu lá atrás, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui na frente. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Quem é a porta? Jesus. 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Como justos? Se Romanos fala que não há justo nem sequer um. Somente aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo. Esses passarão pela porta, que é Cristo. 21. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Quem acudiu? Quem que é a salvação? O Senhor Jesus. 22. A pedra, ó a pedra aqui, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Uma pedra angular é a pedra de sustentação, de esquina, que sustenta um edifício. Muito bem. Atos, capítulo 4, versículo 10.
Notem, eu peguei 2 textos do Antigo Testamento que está falando com Israel. Agora estou pegando um texto do Novo Testamento, quando a igreja está nascendo, e como se aplica esta verdade que Israel não reverteu sua condição pecaminosa, como se aplica a nós. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. Está falando, nós estamos no começo da igreja, os primeiros cristãos são judeus convertidos, tá? De que, em nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Nazareno, pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode, Jesus. A quem vós crucificastes, olha só, o pessoal fugiu, os apóstolos, só que agora o Espírito foi derramado sobre eles e eles estão tomando uma posição. Vocês crucificaram Jesus. Quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Eles acabaram de fazer uma oração por alguém aleijado, foi curado, e eles estão questionando, eles estão explicando, não é assim não. É no poder de Jesus. 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, Israel. Os construtores, eles deveriam ser os construtores, o qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por acaso, por que consultarão os mortos? Porque não há outro nome. Romanos capítulo 9, versículo 30. Mais um texto do Novo Testamento. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, o que decorre da fé. Olha só, até agora está falando de Israel, já está falando dos gentios, tá? Dos não-judeus. 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Aqui está falando dos judeus, que são seguidores da lei mosaica, tá? Da Torá judaica. 32. Por quê? Porque não decorreu da fé. Os judeus seguiam a lei judaica e a prática da lei judaica eles achavam que salvava, ou seja, salvação por obras. E sim como que das obras. É da mesma maneira que hoje o pessoal acha que ir na igreja, fazer caridade vai ser salvo. Vai continuar indo para o inferno. Com certeza. Tropeçaram na pedra de tropeço. Está dentro do nosso texto. 33. Como está escrito, esse tropeço, escândalo, que nós vamos ver no versículo 7 e 8. Não vamos ver hoje não. E aquele que nele crê não será confundido. Muito bem. Aqui nós vimos então esse contexto da pedra. Voltando ao nosso texto lá, 1 Pedro, capítulo 2, agora versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Vamos entender isso. Porque também vós mesmos, como pedras que vivem. Meus irmãos, observe, existe uma semelhança da igreja com o templo do Antigo Testamento. Em que sentido? Não é no sentido herege que se ensina aí. A que sentido herege é esse? É ensinado no catolicismo e nas igrejas reformadas que
a igreja do Antigo Testamento é Israel. Mentira. Israel nunca foi igreja. Então eles dizem que o templo e a igreja é a mesma coisa. Tanto que eles chamam igreja de templo, tirando disso. Isso não é verdade. Tá? Mas semelhança existe então. Gente, a semelhança é simples. No templo tinha um local consagrado aonde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aonde estava presente o Shekinah da glória de Deus, a presença de Deus. Então, qual que é a semelhança? Deus estava no edifício construído, chamado templo, aonde ele se fazia presente no Santo dos Santos. Então, Deus estava presente aqui na terra, dentro dos... Muito bem. Qual que é a semelhança? Nós que cremos em Jesus, somos selados pelo Espírito Santo. E nós somos o edifício de Deus, porque Ele habita em nós, aqui na terra. Ele não habita mais num prédio, Ele habita em mim e você, nós os que cremos. Essa é a semelhança. Deus habitava aqui na terra, num lugar, num prédio, e agora Ele habita num edifício vivo, eu e você. Também vós mesmos como pedras que vivem. Vamos entender o texto. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11. 1 Reis 6, 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo... O que Deus falou para Salomão? 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. O quê? 13. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. No templo que Salomão construiu. Então, aqui nós visualizamos o quê? O ministério de Deus habitando no templo de Salomão. Isso porque Israel habita num edifício vivo. E nós somos pedras da construção desse edifício espiritual. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, nós os que cremos. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Olha a pedra angular aqui. Olha o edifício. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. 21. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que edifício? A igreja, o corpo de Cristo, nós. 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está habitando em você. Está habitando em mim. Porque nós somos o edifício espiritual de Deus. E Ele habita em nós. Nós somos. Exatamente. Meus irmãos, olha só, nós estamos explorando, estamos no versículo 4 ainda. Só estamos tentando entender a dimensão do que está dito ali. Muito bem. Ao contrário, então, do templo do Antigo Testamento, feito por pedras no sentido real, a igreja, no sentido figurativo, é um edifício formado de pedras que vivem.
Pode voltar lá ao nosso texto, por favor. Versículo 4. É o 4? Não, 5. Pedras que vivem. Tá? Nós somos as pedras que vivem. Cada crente é a pedra que vive. Somos um edifício para habitação, edificados. Onde está para habitação? Sois edificados casa espiritual. Isso. Para a habitação de Deus no Espírito. Está lá em Efésios que nós passamos. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Tá? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. No Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio. Os levitas e os descendentes de Arão. Era uma tribo. Nós não somos um sacerdócio. Nós somos um sacerdócio. Note, lá eles tinham um sacerdócio. Nós somos um sacerdócio, é diferente. Ou seja, se cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós tem um serviço sacerdotal. Hoje, no culto, nós estamos em serviço sacerdotal. Vamos entender um pouquinho a dimensão desse serviço sacerdotal, aonde todo crente é um sacerdote, tem o privilégio de entrar na presença de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aqui não está falando do templo. Aqui está falando de nós, sacerdotes, que vamos entrar aonde? No tabernáculo celestial, pelo sangue de Jesus. Tá? Lembra que o sumo sacerdote precisava ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Porque se ele entrasse contaminado pelo pecado, ele morria. Então, nós precisamos ter atenção pelo seguinte: Deus continua sendo Deus. Continua sendo santo, cheio de glória. Não podemos entrar diante dele de qualquer jeito. Então precisa de intrepidez. Tá? Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele se deu por nós. Ele foi crucificado por nós. Por isso nós, como sacerdotes, podemos adentrar o Santo dos Santos. Só que o Santo dos Santos celestial, lá no céu. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Note. Intrepidez, por quê? Porque eu não posso entrar de qualquer jeito. Então, como que eu vou entrar no Santo dos Santos celestial? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A palavra. É assim que nós entramos. Pastor, quando a gente vai orar, a gente tem que entrar dessa forma? É, exatamente. A oração é exatamente isso. Eu estou entrando no tabernáculo celestial, juntamente com Jesus, nos conduzindo até o trono da glória do Pai com seu sangue. A importância que foi dado. Isso. É. Então, lembra que Jesus não era levita, ele era da tribo de Judá. Por isso, ele é de um sacerdócio especial, da ordem de Melquisedeque, não da ordem levita. Tá? Nesse momento a gente se torna sacerdote? Não, quando nós cremos, já somos sacerdotes. Só que daí nós precisamos ter toda essa consagração
para entrar adequadamente na presença dele. Tá? Muito bem. Assim, voltando lá, Claudinho, por favor. 1 Pedro 2:5. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como que nós vamos fazer esses sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais? Como que vai ser isso? Quando que ocorre isso? São diversos momentos. Não é só no momento da oração. Existem outros momentos. Romanos 12:1 e 2, texto que nós conhecemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, ó sacrifício espiritual, como sacrifício vivo, não morto, santo, separado para Ele, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É adoração, é culto, sacrifício agradável. Versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer sacrifício? Como sacerdote, eu vou fazer sacrifícios agradáveis? Nos apresentando, nos entregando completamente ao Senhor, tá? Todo o nosso ser. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Nesse daqui nós podemos melhorar, meus irmãos. Vai precisar só mais 15 minutos mais cedo para nos prepararmos para o culto. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Precisamos ter um culto, dá para melhorar, gente. Tudo dá para melhorar, gente. Tudo. Mas podemos melhorar também nisso. Versículo 16, vai falar de um outro aspecto. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Puxa, eu praticar o bem e ajudar uma pessoa é papel sacerdotal, sacrifício de louvor a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Filipenses 4, 17. Não que eu me procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Opa, Paulo está falando o quê? Lembra que ele, nas missões dele, ele buscava uma oferta para ajudar os mais pobres? Muito bem. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave. Puxa, uma oferta para o missionário, uma oferta para a casa de Deus, uma oferta é o quê? Papel sacerdotal, aroma suave, sacrifício de aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, eu tomo tanto cuidado nessa área, tá? Que eu sou pastor, então eu não posso ser o tesoureiro é o Claudinho. Porque eu não quero passar a imagem de que eu possa estar tomando dinheiro da igreja. Que não é o nosso caso, né, Claudinho? Não, porque as ofertas que estão entrando aqui pagam aluguel? Não. Meus irmãos, está faltando aroma suave.
Eu nunca toco nesse assunto, já perceberam? Mas isso também é papel sacerdotal. Nós estamos nos reunindo aqui nesse espaço todo, mas as ofertas não pagam nem o aluguel. Isso porque o seu pastor não recebe. Senão isso é pior a situação ainda. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. É aroma suave. É sacrifício aceitável e aprazível a Deus isso. Aí, Romanos capítulo 15, versículo 16, vem trazer mais um aspecto do sacerdócio. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. De que oferta ele está falando aqui? Das almas que são ganhas pelo Evangelho de Cristo. O evangelizar também é papel sacerdotal. 17. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Ou seja, evangelismo. As almas que ele ganhou a Cristo. Isso também é adoração, é sacrifício, é papel sacerdotal, meu e seu. Então me resta uma pergunta: que tipo de sacerdote você tem sido diante de todos esses papéis aqui? Que tipo de sacerdócio você tem vivido? A gente gosta muito de ouvir: somos sacerdotes de Deus, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, somos o seu corpo, somos raça eleita, somos, verdade, somos. Agora, estamos fazendo o nosso papel? A gente só está falando do papel que ele fez por nós. E o nosso papel quanto a isso? Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nós vimos que Israel foi separado por Deus, eles tinham um sacerdócio, não eram um sacerdócio. Só que eles deveriam fazer o quê? Promover a piedade. Mas Israel falhou. Israel imitou as nações à sua volta. Israel adotou as práticas das nações pagãs. E hoje Israel não tem templo. E hoje Israel também não tem sacerdócio. Mas nós somos os sacerdotes. Então nós, a igreja, o edifício de Deus, devemos manter a separação do mundo. Não devemos profanizar o culto, trazendo coisas mundanas aqui para dentro. Não permitindo que o mundo contamine, porque nós somos os sacerdotes. Pois somos sacerdotes de Deus. Mas precisamos entender que a separação do mundo
não é isolamento do mundo. Estamos no mundo. Eu estou falando de nós não termos contato de contaminação do mundo. Não sermos contaminados, como Israel foi contaminado. Nós somos os dispenseiros de Deus. Nós somos seus sacerdotes, cada um de nós. E cada um de nós tem o seu papel no edifício, que Cristo é pedra angular, que os apóstolos são alicerce. Nós somos cada uma daquelas pedras do edifício espiritual. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, vimos tanto a respeito dos nossos privilégios, do encorajamento que o Senhor nos dá, dos incentivos espirituais que o Senhor tem nos dado, mas que possamos corresponder a tudo isso, sendo tementes a Ti, levando a sério a Tua palavra, sendo fortalecidos pela Tua palavra, edificados, que venhamos a ter uma fé inabalável, uma fé produtiva, que possamos produzir os frutos necessários, Senhor. Trabalha com cada um de nós. E que possamos, a cada dia, estar crescendo, estar dando mais um passo na Tua direção, Senhor. Buscando ser a imagem e semelhança de Ti, ó Senhor Jesus. Assim nós oramos. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem, no presente momento, derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Deus abençoe.